Para ficar um pouco mais claro esse fluxo todo, a gente fez aqui um outro slide que vai focar bastante nessa questão dessa articulação, como que esse processo funciona. Então, como eu já expliquei antes, né, eu tenho o titular da unidade, secretário, presidente, diretor-presidente, reitor, depende da estrutura que a pessoa está ligada. Ele vai dar um input, né, ele vai dar uma informação para as áreas demandantes do órgão, para que elas tenham aí um planejamento do que elas vão fazer no próximo exercício. Quais são essas áreas? Pode ser área de compras, área de contratação, área administrativa, área de licitação, almoxarifado, área de material, área de patrimônio, engenharia, obras, projetos, área de convênios, área de empréstimos. Aí depende muito da formação hierárquica daquele órgão, né? Depende do organograma daquele órgão. É importante lembrar dessas áreas de convênios e de empréstimos e de projetos também, porque são áreas que geralmente elas têm algum recurso aí, com alguma fonte diferenciada, e esse recurso também tem que ter um planejamento de como que eu vou utilizar ele. Então a gente não pode esquecer dessas áreas. Às vezes a pessoa vai construir as informações do POD, do PCA dela, não basta pegar a informação da área de compras, porque a área de compras ela só vai ter demandas dela mesma num grau menor. Agora as demandas assim estratégicas e principalmente as demandas ligadas à área fim daquele órgão ou entidade são demandas que geralmente estão aí na área de patrimônio, engenharia, obras, projetos, são outras áreas. Então o ideal é o quê? É fazer um trabalho junto a todos os setores do seu órgão ou entidade e perguntar para todos se vai ter algum tipo de despesa de contratação. Pode ser que a área responda que não, né, dependendo do setor. Área de RH, área de pessoal, talvez ela fale que não tem nenhuma contratação dentro do nosso universo de compra de materiais, contratação de serviço e obras. Então, tudo bem, ela fica de fora, mas é importante pelo menos fazer essa pergunta, né, para não acontecer de depois de um tempo, eu tinha uma despesa, você não me perguntou. Então, o ideal é levantar junto a todas as áreas essas informações. Então, o titular ele faz esse input, né, esse envio de demandas aí para as áreas. Essas áreas vão apresentar essas demandas para o gestor setorial da rede log, que vai consolidar todas essas demandas, né? Esse servidor ele é indicado também pelo titular da unidade e ele também vai estar em contato aí com vocês, né, para validar todo esse material. E depois aquele terceiro passo que a gente já viu, ele vai enviar essa informação para a pessoa aí da área, provavelmente de planejamento e orçamento, para que ela lance as informações. Porém, tem um detalhe importante, gente. O titular da unidade ele também vai fazer essa validação desses dados, né? Até porque os dados do orçamento eles não são só os dados do PCA. Eu vou ter um rol aí de outras despesas. E além disso, tem uma questão que é importante, que em alguns órgãos eu posso ter duas pessoas diferentes. Porque a Resolução 54 ela prevê duas figuras. Ela prevê uma figura que é o responsável por elaborar o PILOA, que é o projeto, né, de lei orçamentária anual, e tem uma outra pessoa que é o do POD, que é o gestor CIPLAG, que vai lançar as informações no POD, que é um universo menor. Então tem que ter essa articulação também aí. Pode ser que seja a mesma pessoa respondendo pelas duas questões, PILOA e POD, e pode ser que sejam pessoas distintas. Aí cada órgão vai ter que avaliar essa questão e essa conversa tem que ser aí geral com todos. Essas duas pessoas, né, ou uma, dependendo do órgão, são servidores indicados pelo titular da unidade e normalmente, né, como eu já falei, são pessoas da área de planejamento, orçamento e finanças. E é importante também lembrar, gente, que toda essa informação que a gente mostrou agora, todo esse fluxo, é o que a gente chama de caminho feliz, que é aquele caminho que deu tudo certo, ninguém teve nenhuma dúvida, a coisa andou e deu tudo certo no final das contas. Só que a vida real não é essa. Na vida real eu vou ter aí problemas de informação, eu vou ter divergências, aí o que vai acontecer? Vai ter algum problema lá no final, tipo, ele vai falar assim, para essas despesas todas que vocês estão planejando, a dotação orçamentária é insuficiente. Ou então, está faltando um projeto que a gente sabe que existe, mas que não foi informado. Então essa área, ela pode estar retornando aí com alguma demanda diretamente para a área demandante, ou ele pode retornar também
para a própria pessoa que é o gestor setorial da RedeLog, para que ele ajuste aí o PCA. Então a gente vai ter N fluxos de informação. O próprio gestor aí do PCA, se ele for acionado com relação a algum problema, ele pode depois também repassar a demanda para as áreas. Então, assim, cada órgão tem a sua dinâmica. Mas o que é o mais importante é todos estarem cientes do papel de cada um. Então, nesse slide, a gente está exemplificando assim, de forma clara quais são os papéis de cada ator desse processo, de forma que a gente consiga completar esse fluxo todo. Então, a área demandante ela pode ter uma nova informação, ela pode mandar direto aí